Fala, meu povo, seja muito bem-vindo ao Reset, um podcast cristão onde a gente fala sobre transformação, novos recomeços e como reinventar a sua jornada com Deus. Aqui no Reset você encontra inspiração, insights e ferramentas práticas para transformar a sua vida. E esse podcast é patrocinado pela Vano. A Vano agiliza o seu RPV e precatório de uma forma fácil, rápido e segura. Se você tem um valor a receber, a Vano pode antecipar esse pagamento até em 24 horas com um valor à vista. Tudo com transparência, segurança e um atendimento personalizado. Quer saber como funciona? É só escanear o QR Code aqui nesse episódio e falar direto com a equipe da Vano. Quer agilidade? Vem com a Vano. E agora, no episódio de hoje, vamos falar sobre o milagre no ventre, com Midian Mendes. Um episódio que nos leva a refletir sobre a soberania de Deus e a importância de confiar completamente nos seus planos, mesmo quando tudo parece impossível. Prepare seu coração e o lenço, esse episódio vai te marcar. Com muito carinho, eu quero receber Midian Mendes. Palmas para ela, palmas. Midian, Deus abençoe. É uma honra estar aqui, Amém. sendo convidado por você. Amém. E agradeço por esse convite, por essa honra. Ai, que legal, né? Primeira vez no podcast, né? Primeira vez, gente. Aí vamos lá. Como a gente pode começar o nosso tópico? Mas antes, eu queria que você se apresentasse. Quem é Midian? Eu sou, Midian Mendes, casada, de 13 anos, 14 anos a gente faz esse ano, com o pastor Eliel Fernandes. Com Eliel. Eita, Eliel, hein? Inclusive, ele tá aqui do lado. Tá aqui, tá nos assistindo. É uma bênção pra mim. Eu falo que a flor que eu sou hoje é graças a quem tá cultivando, né? Então, ele é meu maior incentivador por estar aqui e um dos meus mais intercessor, né? Da minha vida. Temos nossa filha Eloá, de 7 anos. Linda, Eloá. E agora também gerando aí mais uma vida. Glória a Deus. Como que a gente pode começar o nosso tema? Hoje o nosso tema é um tema profundo e um tema muito importante. Eu acho que não só para você, Sim. mas para milhares e milhares de mulheres, né, que estão ouvindo a gente hoje. Mãe, Sim. jovem, adolescente. Sim, todas as mulheres envolvidas aí que queiram gerar, que são tentantes, né, em gerar, que já passaram por algum milagre em algum momento na sua vida. E eu tô aqui para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Tá, mas antes de a gente começar esse tema, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Tá. Para dar sentido ao que a gente vai falar hoje, o que você vai do tema hoje. Eu fui convidada, né, para estar contando meu testemunho da minha vida aqui que eu tô gerando. Não foi fácil chegar até aqui, então eu vou contar passo a passo do que aconteceu, o que o Senhor fez para chegar até aqui, para estar gerando. Eu gerei a minha filha Eloá, tem 7 anos hoje, que também é um milagre, né? Nós estávamos já há 5 anos casados, e aí aquela vontade, né, de ter um filho, a gente orou, buscar o Senhor, e falou assim, vamos ter um filho. E a gente acha que é só assim, né? Vamos, né, gerar um filho. Bem simples assim, né? Simples. Mas quando vem um diagnóstico, aí começa a te paralisar em algumas coisas, né? Então, nós estávamos planejando a gravidez, né? A menina da Eloá, que até então a gente não sabia se era menina, enfim. E aí eu fiz alguns exames e alguns exames constaram isso na Eloá, né? Que dificilmente eu iria engravidar, né? Tinha algumas feridas no meu útero que dificilmente eu iria gerar alguma vida tão rápido assim como eu imaginava. Então, quando veio um diagnóstico, a gente já fala assim, opa, agora é só Deus e mais ninguém. E aí foi com a Eloá, nós tentamos, e mesmo com os médicos falando que não, eu falei, não, se o médico falou que não, mas o Senhor em nenhum momento falou que não. Então eu ainda tenho a palavra do Senhor. Se ele não falou não, então eu creio que a vontade dele será maior do que qualquer diagnóstico. Tá, mas calma aí. Antes de vocês planejarem a Eloá, quantos anos de casado vocês tinham? Já tinha 5 anos de casados. 5 anos de casado? 5 anos de casados. E aí foi quando teve aquela vontade, né, de gerar, de aumentar a nossa família. Já estávamos ali no ministério, já trabalhando há muito tempo com jovens, missões. Ele sempre esteve muito envolvido, né, no ministério.
E aí a gente, né, falou assim, não, vamos agora aumentar a nossa família. A gente casou para isso, não somente para servir, mas também para gerar, para ter, para ter nossa geração, né? E aí foi isso. Então, quando a gente começou a planejar e veio um diagnóstico que não. E aí veio, né? Aí você realmente vai, né, entender a vontade, o propósito de Deus na sua vida, na sua família, enfim. E aí, quando veio esse diagnóstico que não, eu falei assim, não para os médicos, mas para Deus nada é impossível. Ele não falou, não, então vamos lá. E depois de muitos exames, fiz o tratamento que tinha que fazer e o médico falou assim, agora, se você realmente quer, pode parar de tomar seus remédios e tudo mais, mas dificilmente você vai conseguir tão rápido assim. Sim. Só que depois de um mês, né, a gente recebemos o positivo e foi uma gravidez, graças a Deus, bem tranquila, tudo deu certo, até o nascimento dela, então Deus nos guardou, Deus nos presenteou com a minha filha Eloá, e eu falo que ela veio para revelar quem somos nós, tanto a mim como a meu esposo. Eu falo que filhos, cada filho que a gente tem, eles trazem alguma coisa para você também. E Eloá veio revelar quem eu sou, né? Eu falei, eu sempre, né, com as minhas conversas com o Senhor, eu falei assim, a Eloá veio revelar quem era o meu íntimo, sabe? Então, quando a gente se torna mãe, não é só ser mãe, né? Envolve muita coisa. Então, ali foi o meu início na caminhada que eu falo com o Senhor Jesus, em questão familiar, em questão mulher mesmo. Então, eu falo que filho, ele vem não somente para assim, vim pro mundo, pronto, acabou, e agora é Deus e vocês a família. Eles vêm para nos transformar. E a Eloá veio para revelar quem eu sou. Ai, que legal. Hoje a Eloá tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 7 anos. 7 anos? É, minha bênção, bem pentecostal, né? É a minha maior alegria em saber que ela tá caminhando conosco, tá nos enxergando no ministério, né? E ela por si só já ora, ela mesma nos cobra para estar orando. Então, assim, eu sou feliz por estar educando ela, trazendo ela para o caminho do Senhor, né? Mas uma experiência sua, para quem quer gerar e não tá conseguindo, nesse tempo da Eloá, não tô falando daquele momento ainda, do tempo da Eloá. O que você diria para uma mãe nesse momento que tá planejando ter um filho, quer construir uma família, mas não tem por onde começar? Os médicos falam que não vai dar certo, que ela não vai conseguir. A gente sabe que a palavra de Deus é que determina o futuro. Sim. Eu sempre digo que é confiar em Deus, né? Todo mundo fala, é a mesma coisa, todo mundo fala confiar em Deus. Mas é que nem eu falei, você recebe um diagnóstico, mas enquanto Deus falar que não, quando Deus fala não, ele já te revela o que ele tem um plano para você. Mas a partir do momento que ele se cala, porque a gente fica naquela espera, e a gente acha, o Senhor tá em silêncio, não tá nos revelando nada. Mas ele não falou não para você. Então, se ele não falou não, então apenas confia, que eu tenho certeza que até chegar ao positivo, o Senhor quer revelar algo para você, algo muito maior. Então, foi assim comigo, né? Enquanto eu tive a espera de ter o positivo da Eloá, o Senhor revelou quem eu sou, o que realmente quem era é no meu íntimo. Então, esperem no Senhor, confiem no Senhor. Enquanto Ele não falar não para você, esse é a sua esperança. Então, a terra está pronta, que eu falo que, né, que o nosso útero é uma terra. A terra está pronta. A semente quem coloca é o Senhor. Então, no momento certo que a terra estiver pronta, o Senhor vai semear. Então, é a espera e confiar em Deus. Acho que confiar em Deus é a primeira coisa. É a primeira coisa. Independente de diagnóstico que for, palavras negativas, eu sempre falo, não é que repreende, mas cancela palavras negativas durante esse processo que você está tentando. Cancela tudo aquilo que estão falando que não. E você confie somente no Senhor durante todo esse processo. Que legal. Recentemente você ficou internada. Conta pra mim essa experiência. O que aconteceu, mulher? Então, contei um pouquinho da Eloá, né? Eu falo que o resumo os médicos, na tentativa de ter a Eloá, os médicos falaram que era dificilmente. Mas depois de um mês, né, pra mim foi rápido. Até então o Senhor me surpreendeu. Já essa segunda, né, depois de 7 anos que eu tive a Eloá, mais uma vez, a gente falou assim, vamos, né, tentar gerar mais uma vida. O Senhor já tinha nos prometido que não seria somente a Eloá, mas a gente não sabia quando, em nenhum momento, né? Então, quando foi no ano passado, bem no início, na primeira semana de janeiro de 2024, a gente já trocou o ano e falou assim, vamos tentar esse ano, né? Nós estávamos ali no ministério, né, servindo a igreja como liderança,
E aí o pastor nos tirou e falou assim, então agora eu acho que é o momento de descansar e cuidar da nossa família, né? Então foi quando a gente conversou e os dois concordaram, falaram assim, não, vamos... A Eloy até então tava cobrando muito por um... Eu acho que ela tava sentindo mais falta do que vocês, a gente... de ter mais um filho, mais um irmão, né? Sim, foi um dos maiores motivos de querer também mais uma outra, né, um outro filho, foi ela, porque ela orava mesmo, ela pedia mesmo, ela demonstrava que ela tinha essa vontade Legal. de ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Uhum. Então, quando foi na primeira semana de janeiro, eu falo assim que lá em Amós, na passagem de Amós, se eu não me engano, 3, fala que Deus, ele revela os seus planos para nós. Só que nós temos que estar atentos, né, naquilo que o Senhor quer nos revelar. Então, na primeira semana de janeiro, nós estávamos aqui na Janeiro Profético. E aí, foi um culto que a gente falou assim, agora vai ser um ano de descanso. Vai ser tudo uma maravilha, sem obrigações ministeriais, né? Então, aí eu até me emociono quando eu falo assim. Então, foi um culto que eu tava bem feliz. Falei assim, nossa, esse ano vai ser uma bênção. Eu tinha feito uma oração em casa mesmo antes de vir pro culto. Eu tava trabalhando, trabalho de casa. E eu sentadinha, trabalhando, falei, Senhor, que o Senhor permita eu gerar mais filhos. Que o Senhor abençoe minha descendência. Que o Senhor permita eu ver a minha filha Eloá e os meus próximos filhos crescerem. E aí, eu conversando com o Senhor. Amém. Aí eu vim pra igreja. Sentei na galeria lá no fundo, junto com meu esposo. E aí meu esposo falou assim, a gente tem que sentar lá embaixo. Eu falei, não, hoje eu quero sentar aqui, quietinha, quero só escutar a voz do Senhor. E foi isso, o culto foi uma bênção. Foi até uma palavra de Genival Bento, que é... Ele chorou. Sempre chora, na verdade, né? É. E aí eu gosto muito dele, é um dos meus pregadores preferidos. E eu tava naquele culto, nossa, né, adorando o Senhor, agradecendo. Até que eu tava quietinha e o Senhor usou um jovem pra vir até a mim. Eu tava bem no fundo mesmo da galeria. E aí ele, né, Deus usando a vida dele, falou assim, olha, esse ano vai ser um ano muito difícil na sua saúde. E aí falou algumas outras coisas, falou assim, o Senhor vai te livrar de um câncer. Nossa. E ele falou logo assim. Logo assim, o Senhor estaria me livrando de um câncer. E para mostrar que realmente era o Senhor que estava falando, porque eu sou bem chatinha em questão de profecias, né? Uhum. A gente tem que ser bem sábio a receber as profecias, principalmente para quem tá tentando, enfim, né? Querendo gerar. Querendo alguma coisa muito importante, assim, ou que vai realizar o seu sonho e você receber um não, ou uma coisa que... eu tava bem atenta, né? Porque já tava planejando ter um filho, enfim. E aí ele falou assim, que realmente, pra mostrar que era realmente Deus que estava falando, ele contou exatamente essa minha oração. Ele falou assim, pra mostrar que eu sou Deus, eu vou deixar você ver a sua descendência. Você verá a sua filha crescer. Você orou hoje, e eu estou te respondendo hoje. Né? E aí, enfim, terminou, e eu senti que realmente era Deus que estava falando comigo. E aí os dias foram passando, e na minha cabeça, o Senhor falou que iria me livrar de um câncer. Ele iria me livrar. Eu não iria mais passar por nada. Já que ele falou que iria me livrar, quando a gente pensa assim, se ele livrou, não vou passar mais por nada, né? Porque a gente imagina, desculpa te cortar, quando Deus já fala porque ele tá dando livramento. Né? Sim, então, aí você fala, amém. Então, amém. Né? A gente, claro, obedece muito assim. Eu fiquei muito feliz, o meu esposo tá aqui, ele é testemunho, quanto que no mesmo dia eu comentei pra ele. E ele falou, amém, glória a Deus. Então nós achávamos que amém, né? Passou, não vamos passar mais por nada. E aí os dias foram passando, isso em janeiro. E começamos a tentar, né? A ser tentantes aí. E aí quando foi em junho, nós fizemos 13 anos de casados, no dia 16. E até então meu positivo ainda não tinha vindo. Eu comecei a questionar já o Senhor. Falei, poxa, já são 6 meses, cadê meu positivo? Nada de vir positivo. E aí, no dia 20 de junho, eu recebi esse positivo. Glória a Deus. Glória a Deus, eu recebi, foi uma alegria. Eu já estava começando a desistir em poucos tempos, né? Porque não tem muitas pessoas que tentam por anos e anos. E eu, com apenas 6 meses, já estava começando a falar assim, será que tem algum problema? Porque, ao contrário da Eloá, os médicos falaram que dificilmente eu iria engravidar. Já nessa vez de tentar, os médicos não falaram nada. Eu fiz todos os exames, né, e tudo mais, estava tudo ok comigo. Então, nada em questão de saúde iria me impedir.
Então, quando veio esse positivo, eu falei, glória a Deus. Chegou meu positivo. E amém, né? E aí, os dias foram passando, como era muito recente, a gente não comentou com muitas pessoas. Quando passou um mês, eu descobri que eu estava gestante com 2 semanas apenas. Então, foi muito cedo, né? Então, nós esperamos um mesinho. E aí, começamos a comentar com o nosso pastor Samuel J. Marques. Chamamos a pastora Ana Mília também. Comunicamos, eles ficaram super felizes. Oraram por nós. E alguns amigos apenas não sabiam. Depois de 1 mês e meio, eu comecei a passar muito mal. Um enjoo, assim, era um enjoo que da Eló eu também tive. Mas era um enjoo incontrolável, era um enjoo diferente. E eu tava feliz por essa gestação, mas eu sabia que tinha algo diferente ali. Né? A gente sente que não tem algo anormal. E eu comecei a ficar muito enjoada, mas enfim. E aí nós estávamos bem em julho, né? Já tinha passado mais de 1 mês. E aqui, julho, são 30 dias de cura. Julho é inovação. E a gente estava pastoreando. Eu esqueci até de falar dessa, né? Durante esse período de janeiro para cá, o pastor Samuel colocou nós para pastorearmos uma igreja. Perdão. Isso. E aí também estávamos pastoreando uma igreja, tudo tranquilo, estávamos em um novo tempo, um novo momento, na nossa vida ministerial e familiar também. E além de estar pastoreando, nós estávamos também aqui ajudando, né, no Júlio Renovação. E aí, nosso carro, para começar, né, todo o início de como começou o diagnóstico, que eu não esperava, depois do positivo. Nosso carro quebrou, do nada, e aí começou as provas. E aí, quando o carro quebrou, isso numa quinta-feira, de quinta até terça, eu tava com muita dor. Nossa. Era uma dor insuportável. E como nós morávamos em um lugar mais distante, não tinha hospital muito próximo, e estávamos sem um carro, eu falei, não, vou tentar deixar mais pra frente, porque tava sem sangramento, só tava com... Tudo normal pra você, só dolorido, né? Só dolorido, tava só começando na parte da bexiga, era uma dor assim insuportável. Mas pra mim tava tudo ok, porque como você tá grávida no início, é tudo muito, né, arriscado. Mas pra mim não, porque não tinha sangramento, na minha cabeça, não tinha sangramento, então amém. Capaz. E aí, isso na quinta até terça. Quando foi na terça, meu esposo foi trabalhar, liguei pra ele e falei assim, não tô aguentando mais de dor, eu vou deixar ele lá em uma outra cidade que minha mãe morava, vou de Uber, vou deixar ele lá com a minha mãe e vou no hospital, porque eu acho que é uma infecção de urina. Porque na gravidez dele lá eu também passei por isso, né? E aí, tranquilo, eu cheguei na minha mãe falou assim, você não quer que eu vá com você? Eu falei, não, mãe, tá tudo bem, é só uma infecção de urina, eles vão passar algum remédio, pronto. Foi isso. Não peguei nada de roupa a mais, né? Porque eu falei, vamos fazer um exame normal de urina e vão encostar, né? E assim foi feito. Deixei ele lá. Ainda cheguei na minha mãe, deixei ele lá, dormi um pouquinho. Eu tava com muita dor, mas falei, vou dormir um pouquinho, porque eu tô muito cansada. E eu não sei como que vai ser demorado no hospital, porque eu vou ter que fazer exame e tudo mais. Então foi isso que eu fiz, dormi. Cheguei no hospital. A médica de início falou assim, não, tá parecendo sim uma infecção de urina. Vou passar um exame pra você e vamos esperar 2 horas. E foi isso, né? Isso foi feito. Passaram-se 2 horas, e eu lá sozinha com muita dor. Era uma dor assim insuportável, mas nada a não ser isso. Sim. Essa dor na bexiga. Aí passaram-se 2 horas, os médicos me chamaram, falaram assim, olha, você não tá com infecção. A gente vai passar uma ultrassom para ver como que tá o bebê e tudo mais, porque até então não tinha visto ainda. Eu tinha tentado fazer uma ultrassom antes, mas como era apenas 7 semanas, não dava para ver ainda o embrião. Formado, né, então. Porque a primeira ultrassom que eu fiz foi com 5 semanas. Então, é normal não ver ainda nada na... E aí, eu já estava de mais de 7 semanas. E na ultrassom, ela viu. A médica olhou assim, que eu estava sozinha na sala. Ela olhou e falou assim, aqui não tem bebê, já foi direto. Aqui não tem bebê. Eu, como assim não tem bebê? Ela falou assim, não, você não tá gestante. Você tem algum mioma, algum histórico de mioma, algum histórico de tumor? Eu falei, não. Ela falou assim, então a gente vai refazer um exame. Vamos fazer um beta,
que o beta, ele, né, vê a quantidade hormonais que você tem ali. Vamos refazer o beta para ver a quantidade que dá. E aí, depois desse beta, a gente vai fazer uma nova ultrassom. Falei, tá bom. Nisso, eu fui até o banheiro para trocar de roupa. Eu sem entender nada, eu fiquei paralisada, eu não sabia como agir. Falei, Senhor, como que não tem bebê? Né? E aí a médica também não soube explicar. Ela falou assim, vamos esperar o exame. E aí, nisso, eu já mandei mensagem pro meu esposo. Preocupada. Falei assim, olha, uma médica falou que não viu o bebê. Mandei pra minha mãe também. E aí, depois de umas meia hora, os dois já estavam no hospital. Chegaram lá, correndo. E eu, né, ficamos esperando novos exames. Quando chegou o novo exame, meu esposo já estava comigo. Os médicos já estavam com o olhar mais diferente. Falou assim, vamos fazer a nova ultrassom. Cheguei na sala junto com meu esposo. A médica falou assim, olha, o seu quantitativo do beta tá batendo com as semanas que você tá. Então, você está grávida. Pelos exames tá tudo certo. Então, vamos repetir o ultrassom. Isso já era uma outra médica. Tinham trocado de médica. Essa era muito mais humana, porque durante essa espera do segundo exame, eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas prepara as pessoas certas, porque eu não sei do que vai ser daqui para frente. Então, essa médica muito humana, eu via que realmente ela era Deus na vida dela. Falou assim, ó, eu vou te explicar ponto a ponto. Me fez deitar, cumprimentou meu esposo, e na ultrassom ela foi, mexeu. Ela falou assim, ó, aqui realmente não tem gestação. O que eu tô vendo aqui são massas aglomeradas. Eu, como assim? Ela falou assim, eu vou explicar pra você, ó. Tá vendo esses cachinhos de uva? Na ultrassom era exatamente como se fosse cachinhos de uva. Ela falou assim, a sua gestação virou pra gestação molar. Nunca tinha ouvido falar de gestação molar. Nem eu, nem meu esposo. Nem eu conheço, né? E aí a gente se assustou, mas gestação molar. E ela falou assim, você vai passar por uma curetagem. Nessa curetagem, a gente vai tirar todo o material do útero para saber se é benigno ou maligno. E aí já começou a me assustar. Só que eu acho que ela viu como nós estávamos, que ela não chegou mais a falar mais nada. Ela só falou assim, você vai precisar fazer essa curetagem e nós vamos avaliar se é benigno ou maligno. E foi isso. E aí fiquei, né, para internação. Ali já comecei a desabar. Eu já não estava mais entendendo nada. Falei, como assim? E durante essa espera de internar, ela veio pro Google, né? Pra ver o que Entender. era. Eu, a minha família. E aí, nisso, nossos amigos também chegou lá no hospital para nos auxiliar. E aí, todos ali sem entender o que era isso. E aí, no Google, a primeira palavra que vem, câncer. Quando eu li essa palavra, câncer, eu lembrei da profecia da primeira semana de janeiro. Eu falei, o Senhor não faz nada sem revelar aos seus filhos o plano dele. Então, ali, no meio do caos, eu senti uma paz que não era de mim. Ali eu sabia que Deus estava em direção. Cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Por mais que a dor de saber que o meu tão esperado bebê não era um bebê. Porque até então nós já estávamos pegando o amor, né? Nós estávamos com positivo e era um filho para nossa cabeça. Não era nada de tumor, nada de gravidez. Então, o que é essa gravidez molar? Ao invés de ser gerado um bebezinho, cria esse tumor. Sim. Não é em si um câncer, já de imediato é um câncer. É um tumor. Tem casos que eles falam que é um tal de... É que são muito termos técnicos, é muito difícil de explicar o que é gestação molar. Eu até cheguei a pesquisar depois no YouTube. E são poucos casos que são falados, sabe? Entre 1000 mulheres, uma tem esse diagnóstico. Acontece isso. Então seria várias bolinhas. O primeiro diagnóstico é ultrassom. Eles visualizam como um monte de bolinha. Porque ao invés de criar esse bebezinho, eles um monte de massas. E aí, essas massinhas, por isso que eu tava sentindo muita dor. O meu útero, ele ficou com muitas massinhas, né? E aí ficou muito mole. Ele fica muito flácido. Então, tanto que na curetagem é um pouco mais delicado para retirar.
Mas ainda bem que você foi antes. Se você ficasse um pouco, uns 2, 3 semanas... Exatamente. Então, eu falo que realmente, desde assim, né, a gente vê a mão de Deus, porque eu fiquei de quinta até terça tentando deixar... Segurar, vai segurando, vai segurando. E por se tratar de um tumor, né, e ele pode aumentar, né, nesse caso. Então, por isso que eu tava com muita dor. Porque o meu útero já tava muito inchado por dentro, não tinha mais espaço. E aí, é mais ou menos assim, Sabolar, ao invés de criar um bebê, tem casos que vem um bebezinho, só que quando você vai tirar a curetagem, você vê o feto e vê também essas montes de massinha. No meu caso, fui pra curetagem, fiquei 2 dias internadas, e aí nesses 2 dias passando muito mal, vomitando, porque assim, essa gravidez, você tem os mesmos sintomas. Sintomas, vômito, né, cansaço, o enjoo, né, tudo, enjoo, dor de cabeça, essas coisas. Essas coisas que no comecinho de gestação geralmente as pessoas têm. E eu passei por mesmo, então por isso que eu não tinha nada anormal. É uma gravidez. Só que no meu caso, essa gravidez não chegou a chegar um feto, né? Foi esses tumores. E aí fiquei 2 dias internada, passando mal, enfim, tentando digerir o que estava acontecendo. O que tá acontecendo? Isso, né, fora a prova do nosso carro também. Mas voltando do carro, o carro quebrou o motor? O que aconteceu com o carro? Ou uma peça? Nós não sabíamos o que era, mas o carro simplesmente parou de funcionar. Parou. Então eu falo que quando a prova vem, ela vem por completa, né? Então começou desde o carro, porque era o que a gente mais precisava naquele momento. Isso. Porque meu esposo, ele trabalha longe, né? Trabalhava longe, nós morávamos em outra cidade, né? Então, aonde eu fiquei internada era uma outra cidade. Então, a gente precisava de um carro, né? Pra transitar e tudo mais. Então, a gente ficou dependendo literalmente das pessoas nos ajudar. Porque meu esposo teve que ficar comigo durante todo esse processo. Teve que ir em casa, pegar as roupas. Tinha exatamente. Tinha as coisas dela também que tinha que buscar, enfim. Então, a prova vem por completa. Né? O inimigo, quando ele quer vir, ele realmente vem. E aí é você e Deus e você entender o que tá acontecendo. Então, esses 2 dias foram os 2 dias, assim, mais difíceis que eu passei. Porque a gente não espera por um diagnóstico assim. Mas quando eu lembrei da profecia que eu recebi na primeira semana de janeiro, eu falei, o Senhor tá aqui. E aí todo mundo desesperado e eu na minha calma. Tudo bem? Fomos pra curetagem. Aí foi onde que realmente aconteceu tudo. A ficha caiu. A ficha caiu. Quando eu cheguei na curetagem, a médica foi bem explicativa. Ela falou assim, olha, vamos passar uns 40 minutos, de 20 a 40 minutos. É uma cirurgia simples. Nós vamos inserir o amiú, que é um tipo de material que eles usam. Vamos aspirar esse material e aí levar a biópsia. A recuperação é 1 dia. No 2º dia, você já pode ir para casa. Amém. Tão simples assim, né? É simples, né? Até então, essa curetagem é simples. Tá bom. Fui umas 9 horas para a sala de cirurgia. Começou a cirurgia. E aí, foram, né? Meu esposo ficou com 2 amigos nossos, a Bruna e o Nilton, para ficarem apoiando. Quando foram, passou o tempo, né? Que até então tava na cirurgia. Quando foi para tomar a anestesia geral, né? A única coisa que eu falava, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Até desacordar. Foram as minhas últimas palavras, assim, em oração ao Senhor. Quando eu acordei, já era mais de meia-noite. Primeira coisa, quando eu abri os olhos, tinha um relógio na parede na minha frente, né? E eu vi meia-noite. Só que, quando você volta da anestesia, você volta meio, né? E aí, depois, a médica, assim, na minha cara, tá tudo bem? Balancei a cabeça. Ela falou assim, olha, nós tivemos uma complicação na sua cirurgia. E a cara dela tava uma outra cara, tava uma cara de desesperada, assim. Na hora eu vi o nítido, o semblante dela. Eu olhei pro lado, eu vi a maca cheia de sangue. Nossa. Eu estava cheia de sangue. E ela falou assim, teve complicações, nós perfuramos algum órgão seu, mas não sabemos o que. Vamos te levar à sala de UTI
você vai ficar em observação durante 8 horas pra ver o que vai ser feito. Foi isso. Me levaram pra UTI. Nisso, meu esposo, coitado, Ixi, eu acho que ele ficou doido. tava lá desesperado. Mas Deus prepara tudo, né? Uhum. Deus deixou o Newton e a Bruna, nossos amigos, que Dá o suporte, pra né? dar o suporte. É. Não podiam ficar acompanhados a mais, mas as pessoas, os enfermeiros, viram esses nossos amigos e fizeram de conta que não viram. Mas o Senhor, Ele realmente prepara tudo. Então, meu esposo também teve apoio emocional, né? Nesse momento tão conturbado. Passei essas 8 horas na UTI, médico entrando em sala, saindo de sala, me avaliando. E eu, como tava um pouco grogue, ainda sem me alimentar, já tava quase 24 horas sem me Sem alimentar, comer. eu só sabia pedir comida. É, água, né? Nem água, Me nada. dava aquela sede, eu falei, preciso comer. E as médicas falaram assim, ó, vamos esperar mais um pouco, até ver o que vai ser feito em você. Isso já era 9 horas da manhã do dia seguinte. Minha mãe chegou para trocar de turno com meu esposo. No que a minha mãe chegou, a única coisa que minha mãe perguntou, ela já comeu? Porque mãe é mãe, né? Ela já comeu? Eu com a cabeça assim. Minha mãe falou que quando ela abriu a porta, ela viu que eu tava verde. Eu tava verde. E a única preocupação, ela não se limitou ainda. No que ela entrou, já entrou outras pessoas, fizeram o exame, levaram a maca pra fazer ultrassom, né? Uhum. Nisso, eu estava com uma bolsa na bexiga. São palavras técnicas, né? Mas eu não tava... Geralmente eles colocam fralda. Sim, Quando você faz Você não tava de fralda, né? Eu estava, além da fralda, eu estava com aquela, uma sonda. É uma sonda na bexiga. Então, todo o meu xixi estava indo Sim. para essa bolsa. Porque eu estava avaliando o que estava acontecendo. Nessa ultrassom, a médica estava brincando comigo, tentando me descontrair, né? E aí teve uma hora que ela ficou em silêncio. Ela ficou em silêncio. Aí, rapidinho, ela saiu, levou o equipamento. E aí eu vi que tava cochichando alguma coisa com os outros médicos. Eu olhei pra minha mãe e fiz assim, né? Minha mãe, vou pedir sua comida. Já que você fez o exame, vou pedir sua comida. E eu fiz assim. E a única coisa que me vinha na cabeça era o Senhor com aquelas palavras: eu estou te livrando de um câncer. E aí na minha cabeça, eu falei, mas o que tá acontecendo? Né? Durante toda essa minha cirurgia, o que houve? Né? Então, quando essa médica saiu, acabou de fazer a ultrassom, não deu 2 minutos. Desceu o pessoal da cirurgia, o anestesista, falou assim, vamos levar ela. E as enfermeiras que estavam cuidando de mim falaram assim, como assim? Tiram os acessos dela agora. Vamos levá-la para fazer uma nova cirurgia. E a minha mãe estava lá, o anestesista falou assim, olha, você vai precisar assinar um termo, porque provavelmente nós vamos entubar ela vai passar por uma nova cirurgia. Ela teve um órgão perfurado. Não sabemos ainda se é a bexiga, o útero, ou era a bexiga, o útero e... Esqueci o próximo. Estômago. Intestino, né? Fugiu a palavra, o intestino. Então, um desses 3 teriam sido perfurados. E a minha única oração naquele momento, eu falei, Senhor, meu útero, não. Porque eu ainda queria gerar. Então, na minha cabeça, se fosse meu útero, já o diagnóstico era sempre não e não e não. Então, a única coisa que eu falei, Senhor, meu útero, não. E a minha mãe apavorada, mas como assim ela vai ficar entubada? A anestesista falou assim, sim, pode ser complicado um pouco mais, porque ela acabou de sair de uma cirurgia, não tem nem 12 horas que ela passou por uma cirurgia, ela vai ter que tomar uma nova anestesia geral. Mas você não comeu, não? Não comi. Mulher. Era justamente por isso. Eles não me deixaram comer, porque se eu fosse... 12 horas, mais 12 horas... Já tinha passado de 24 horas sem comer. Só que se eu tivesse comido, eu teria que esperar, então podia complicar mais ainda essa minha perfuração. Então, por isso que eles estavam me deixando de jejum esse tempo todo. Então, né, eles pensaram em tudo. E aí me levaram, a anestesista foi de Deus, porque ele foi muito pontual. Ele deixou as enfermeiras meio doidas na hora, mas ele fez o que era certo. Eles sabiam que era urgente, precisava me levar para a sala de cirurgia. Então, chegou na sala de cirurgia, já me levaram para a sala direto, porque quando você vai para uma cirurgia, você fica em uma sala de espera antes, né? Para poder preparar e tudo mais. Mas quando eu subi, já estava tudo preparado. E aí, eles falaram que provavelmente eles iriam abrir
todo. Ia fazer uma cesárea, né? Uhum. Porque até então a curetagem é por baixo, né? Não tem nada invasivo. Sim. Já essa nova cirurgia, provavelmente eles iriam abrir, né? Fazer uma cesárea pra ver o que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, além de tudo isso, uma cesárea, né? Então a cicatriz iria ficar. Mas quando eu subi e cheguei já na sala de cirurgia, o médico falou assim, olha, nós mudamos de plano. Não vamos abrir você. Vamos injetar uma câmera, né, através do umbigo. O que está acontecendo? Isso, se a gente localizar essa perfuração, ok. Se não, aí sim a gente vai ter que te abrir. E aí, tem que tubar, enfim. E eu amei. Eu falei, o Senhor está aqui. Eu sei que se o Senhor mudou o caminho dos médicos, a mão dele está aqui. Então, novamente, colocar anestesia, na minha oração, o Espírito Santo fica comigo até desacordar. Nessa cirurgia não durou nem 40 minutos. Eu acordei, bem antes do esperado. O médico falou assim, ó, foi tudo ok com a sua cirurgia. Nós localizamos a sua perfuração e foi na bexiga. Só que ele falou assim, só que essa perfuração foi mínima. Foi uma perfuração que não... Porque eles colocaram a sonda, né? Porque até então, como eu tava sangrando muito, eu tinha perdido muito sangue, eles precisavam ficar com a sonda pra sondar, pra ver se tava saindo sangue no xixi também. Mas tava saindo sangue? Tava, né? A bolsa não era um xixi amarelo, era puro sangue. Muito sangue. E aí eles falaram que localizaram e falaram assim, olha, foi um pequeno furinho na sua bexiga, você vai ficar de observação agora por tempo indeterminado na UTI, e vamos ver nos próximos, né, dias como que vai ser a evolução. Desci pra sala de cirurgia, tudo ok, pude me alimentar depois de um tempinho, Que bom. Graças a Deus. E aí nisso meu esposo já estava comigo, e foi tudo ok, ficamos lá na sala de UTI 8 dias. 8 dias? 8 dias. Porque nesses 8 dias, os médicos estavam... Como eu perdi muito sangue, eu precisei tomar transfusão de sangue, 2 bolsas, né? Precisei. Fiquei muito anêmica, por isso que eu estava tão verde assim, né? Sem sangue nenhum, enfim. Fiquei muito debilitada. Fiquei 7 dias sem poder me levantar da cama. Nossa. Então foram 7 dias que o Senhor ali trabalhou comigo. Eu falo que foram 7 dias que o Senhor realmente fez uma cirurgia completa em mim, né? Então, o diagnóstico que foi positivo, que veio se um tumor, possível câncer, e todo esse caos que teve na minha cirurgia. Então, ali o Senhor falou muito comigo. Muito. Eu falo que nesse meio, no meio do caos, eu encontrei a paz que eu precisava. Mas eu falei, Senhor, eu tô aqui e eu sei que é algum propósito. Eu sei que o Senhor quer me revelar alguma coisa aqui nessa sala de UTI. Eu não tô aqui em vão. Não foi só um erro médico. Então eu quero entender. Tem um propósito. Tem alguma coisa. Mas o que Deus te revelou nesses 8 dias? Muitas coisas. A primeira coisa que eu entendi, os nossos amigos, a Bruna e o Nilton, que ficaram com meu esposo, eles falaram com meu esposo que quando me viram dar tchau, eles sentiram que tinha algo espiritual ali. Então eles não ficaram ali em vão com meu esposo, eles ficaram orando. Meu esposo, ele ficou a noite inteira orando, né? Porque ele com os nossos amigos, porque eles entendiam que algo estava acontecendo. Então a minha amiga falou assim, eles tinham ido embora, só que eles voltaram para ficar com meu esposo, porque ela falou assim, o Senhor me falou que tinha algo, uma batalha espiritual ali, durante a sua cirurgia, que onde ocorreu todo aquele processo, né? Aquele erro. Então eles ficaram orando. E eu entendi que o inimigo, ele foi até um certo ponto, né? Ele encontrou a oportunidade de selar ali com a minha vida. Porque ele falou assim, opa, agora minha filha tá aqui, né? Então, o inimigo achou a oportunidade de colocar a mão dele. Mas o Senhor permitiu até um certo ponto. Que ponto foi esse? Essa perfuração. Mas não foi uma perfuração que, né, foi a mais, né? Então, o Senhor, ele permitiu, sim. Então, eu fui para a sala de UTI para entender o que o Senhor queria comigo. Durante esses 7 dias, eu tive que liberar perdão. Então, eu falo assim, que eu me via, eu até pedi para meu esposo durante esses dias levar um livro para mim, que se chama Mulheres Enraizadas.
Eu tinha começado a ler antes de passar por todo esse processo. E eu falei, quero continuar a ler. Por quê? Porque eu me via como uma árvore. Só que eu me via como uma árvore cheia de folhas. Eu falei, mas Senhor, folhas? O que significa essas folhas? E aí o Senhor falava no meu coração, sabe essas folhas? Essas folhas são o que as pessoas veem em você. Mas como que tá a sua raiz? E aí eu fui entendendo, mulheres enraizadas, comecei a ler o livro, me vi aquela imagem de árvore cheia de folhas, mas a minha raiz. Então o Senhor falou assim, ó, aqui eu vou tratar o seu íntimo. Então por isso que eu falo que cada filho que vem, ele vem para nos revelar algo. Ela veio para revelar quem eu sou. E essa gestação era para me curar de algo. Então, eu sou a árvore, né? Eu era aquela árvore que estava na sala de UTI, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Por que não tinha frutos? Será que a minha raiz estava tudo ok? Então, foi quando lá que o Senhor começou a levar pessoas para falar comigo. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu pai, que poucas pessoas sabem, mas eu não tenho contato com meu pai. Eu sei quem é. E recebi mensagem dele, falou assim, filha, ele até então não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas do nada eu recebi. Mas vocês não tinham contato? Não tinha, porque ele mora no estado, né? Mas assim, a gente sabe quem é quem, a minha família do outro estado também conhece ele. E nessa época ele estava pedindo muito, insistindo muito no meu número de telefone pro meu primo. Meu primo acabou cedendo. E até então ele não sabia o que estava acontecendo comigo. E ele só mandou mensagem pra mim, tá tudo bem? Aí foi quando eu falei, não, eu não ia responder. Só que, mas novamente, essa minha amiga Bruna foi lá e eu comentei, olha, meu pai mandou mensagem, do nada, eu não sei se eu respondo. Porque eu não tenho contato com ele. Ela falou assim, você vai responder. Você vai responder ele. Eu só falei assim, mas eu não tenho nada, assim, não tenho nenhum sentimento por ele. Ele falou assim, o Senhor sabe que você não tem nenhuma mágoa por ele. Mas ele precisa do seu perdão. Exatamente. Pra seguir. Então foi quando eu respondi ele. Ele falou assim, ó, eu tô na sala de UTI, passei por uma perda e tudo mais. Então foi quando ele começou a conversar comigo. Aí ele te ligou, mandava mensagem. Mandava mensagem todo dia, perguntando como eu estava. E aí falou assim, vou orar por você, né? Então ele levantou, que é uma cidadezinha simples no Piauí, que ele falou assim que estava levando o meu nome em oração nas igrejas que tem, né? Então ele falou assim, nós estamos orando por você. Então assim, eu nunca tive um cuidado de pai paterno, né? Então, na UTI eu entendi que o Senhor estava ali curando a minha raiz, né? Então, algo teria que ainda, que estava no passado, precisava vir para fora, que era o perdão do meu pai. Então, ali não senti mais uma mágoa, meu pai entendeu que eu não tinha nenhuma mágoa, a gente só não tinha convivência. A minha mãe também, a gente sempre foi um pouco distantes, antes de casar com meu esposo, a gente era sempre muito, ficava brigando bastante, enfim. Então, ali na UTI, a minha mãe, ela cuidou de mim o máximo que pôde. Então, eu falo o que às vezes a minha mãe deixou de fazer durante o tempo que eu estava morando com ela fez ali na sala de UTI. Então, eu recebi também um cuidado a mais da minha mãe. Eu era só dela naquele momento. Eu precisava dela e ela queria me ver bem. Então, além do meu pai, teve a minha mãe também. E também para trabalhar também no espiritual da minha mãe, né? Minha mãe era um pouco magoada com a igreja e tudo mais. Então, meio que a fé dela foi se esfriando. Então, ela viu que eu estava ali por conta da mão de Deus. E você apegou a Jesus em oração. Exato. E meu esposo também, né, que foi meu braço direito ali, o meu maior apoiador. Não teve uma noite sequer que eu fiquei sozinha. Ele ficou comigo todos os dias. Eu via que ele estava cansado, preocupado. Até que um dia eu falei pra ele falou pra mim, eu queria tanto que você passasse esse processo pra mim. Eu falei, não, esse processo é meu. Eu tenho que passar. Então, ele começou a chorar, enfim. E aí ele entendeu que eu tinha que passar por aquilo ali. Então, eu falo que quando você é tentante, quer gerar, não digo só de filhos, né? Mas tem algo que você precisa revelar para fora. Tem coisas que você acha que, ficou no passado. Mas não. O Senhor, Ele conhece o seu íntimo, literalmente. Verdade. Ele sabe do que precisa ser curado. E era isso que precisava ser curado.
Então, quando eu entendi que o Senhor precisava ali poldar a minha raiz novamente, ele precisava nutrir. Que eu falo que nutrir foi o cuidado da minha mãe e o cuidado do meu pai, que eu não tive durante toda a minha criação até casar. Então, ali eu tive e eu entendi. Falei, né? Então, se é a forma que o Senhor tem de trabalhar, amém. E, além disso, a minha cura. Porque até então, eu não sabia se era benigno ou maligno. Por mais que eu tinha recebido a palavra do Senhor, que ele iria me livrar do câncer, né? Eu sabia que o Senhor estava ali, mas não sabia, né? A gente sabe que o Senhor estaria me livrando de câncer, mas até quando? Esse diagnóstico assim. Porque aí os médicos foram entrando em sala e me explicando um pouquinho a mais o que era essa gravidez. E aí os médicos falaram assim, olha, o seu útero estava muito flácido, por isso que aconteceu esse erro e tudo mais. E a médica que me operou sumiu. Não apareceu mais, né? Não cheguei a ver mais o rosto dela. Enfim, e aí ficou por isso. E aí depois de 8 dias, tive alta da UTI. No 9º dia, tive alta de ir pra casa. Você ficou em qual hospital? Em São Luís. São Luís. De Osasco. Tá. Isso. E aí fiquei lá. O médico me deu alta e falou assim, nisso eu estava ainda com a sonda, né, na bexiga. Porque como foi na bexiga, eles explicaram o quê? Você vai ficar com essa sonda por mais dias, para que sua bexiga seque o seu xixi. Não passe pela sua bexiga, mas passe para essa sonda que vai para a bolsa e aí ela vai cicatrizar sozinha essa perfuração. Então não vai precisar invadir a sua bexiga para chegar a costurar, enfim. Sim. Ela vai se secar sozinha e a sua ferida vai ser cicatrizada. E aí eu fui para casa com essa sonda. Ficou quanto tempo? Um mês? 14 dias. 14 dias. 14 dias com essa sonda. Meu Deus. Fiquei literalmente de repouso, não podia ir ao banheiro, porque essa sonda, meu xixi ia todo pra bolsa, eu não sentia a necessidade, né? Mas o incômodo, né? Nossa. Muito, muito. E aí, eu estava esperando ainda a biópsia, que a biópsia saía depois de 20 dias, no mínimo. Então, eu esperei esses 14 dias, e aí, depois dos 14 dias, eu tinha um retorno, que possivelmente já tinha essa biópsia, né? Fui pra tirar a sonda. Graças a Deus eles tiraram. Falou assim, ó, tá tudo ok. Agora vamos só aguardar a biópsia que ainda não tinha saído. Esperei mais uma semana até que saiu. E aí? Eu peguei antes, né? Falei, vou ler. Mas eu falei, dessa vez... Nem esperou o varão, o esposo? Não. Eu li. Só que eu tava tão em paz que eu falei, eu só vou ler. Mas não entendi nada, porque era tudo palavras técnicas assim. Então, pra mim... Não tinha benigno, maligno, eram outras palavras. Sim. Então, só vi, estava escrito, afasta a possibilidade da gravidez molar. Só que não entendi. Enfim, aí eu falei, vou marcar a médica, né, quando sai esse resultado já podia ir. Fui pra médica, a médica olhou, eu estava com a minha mãe, o esposo estava trabalhando, e aí a médica olhou pra minha cara e riu. Eu falei, ela falou assim, eu acho que o pessoal do laboratório estava tão feliz que eles colocaram uma afasta maiúsculo. Você sabe o que significa isso? Eu falei, não. Isso significa que não é uma gravidez molar. Não tem nada aqui. Eles fizeram 2 biópsias para ter a certeza e nenhuma das 2 está constando vestígios dessa gravidez molar. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, eu não sei. Ela ficou brincando, ela falou assim, e realmente estava o afasta maiúsculo. Afasta a possibilidade de ter gestação molar, umas coisas assim. Dando ênfase naquele afasta, né? E estava realmente maiúsculo. Ela falou assim, dificilmente o laboratório faz isso. Então, no seu caso, nós vamos considerar que foi um aborto espontâneo. Só que, aí eu vou chorar. Só que na primeira ultrassom, a gravidez molar, o primeiro vestígio é os cachinhos de uva que eu falei no início. Sim. Então não tem erro. Não tinha nenhum feto lá. Não tinha um vestígio de feto. Tanto que no material, que é a curetagem que eles retiraram de lá, também não tinha vestígios nenhum de feto, de bebezinho. E sim dessa gravidez. E o que acontecia? Ela falou assim, nós estávamos preocupados, porque quando teve essa intercorrência na sua curetagem, que foi perfurada a sua bexiga, provavelmente essa molar, que é os tumores, teriam passado para sua bexiga.
E aí sim teria virado um câncer. Porque ela falou assim, esses tumores, com o tempo, se ele fosse maligno, ele iria se espalhar por todo o seu corpo. Mas como sua bexiga também foi perfurada, ela ia se alastrar muito mais rápido. Então a sua bexiga também estaria contaminada. E aí viria a ser um câncer. Então ela falou assim, os médicos não te contaram, né? Eu falei, não. Então por isso que eles estavam muito preocupados em me levarem logo para a cirurgia, para a segunda cirurgia. Porque eles sabiam que se tivesse perfurado mais o outro órgão, esse outro órgão estaria alastrado e teria vindo ao câncer também. Enfim, né? Então, ela ficou muito feliz com esse diagnóstico. Eu sabia que Deus, né? Ali sim tinha concretizado a profecia que eu tinha recebido. E aí minha mãe ficou feliz, minha mãe viu que realmente era a mão de Deus. A médica ficou sem entender, falou assim, ó, vamos considerar que é uma perda normal da gestação. Porque ela falou assim, se fosse também esse diagnóstico da molar, se fosse benigno, eu ia ficar apenas 6 meses em tratamento, porque essa gravidez, por mais que você fez a curetagem, ainda mostra que você está grávida. Então tem que zerar o beta, que é a quantidade e tudo tem. Então, por mais que seja benigno, tem que zerar o seu beta. Se fosse maligno, você iria fazer todo mês, fazer o beta. Calma aí, gente, tá ligado? Tá com um frio, tá ligado, né? Tá repreendido. Você desligou a Carol? Não? Tá morrendo, tô gripado, morrendo de frio, tremendo. Pode continuar. Então, e se fosse maligno, eu iria passar por quimioterapia, né? Então, dificilmente eu iria engravidar tão cedo. Eles falaram que você não pode engravidar, mas você vai passar por uma quimio, tratamento de câncer, mesmo de todo, né, que uma pessoa que tem esse diagnóstico passa. E é depois de uns 2 anos que você vai poder tentar novamente engravidar. Como não foi nenhum dos diagnósticos, nem benigno, maligno, ela falou assim, ó, vida que segue, você pode tentar daqui a 3 meses novamente. Mas, tipo, pra eles são simples, né? Vida que segue. É, vida que segue. Mas, enfim, só que até então... Mas calma aí, o que era, então? Só Deus sabe. Nós sabemos, né, que era uma gravidez molar. Ali era um câncer. E o inimigo, ele achou a oportunidade de selar com a minha vida. Só que o Senhor foi até um certo ponto e falou assim, aqui você pode tocar. Até aqui. Depois daqui, sou eu. Então, o inimigo foi até um certo ponto. O Senhor foi até um outro ponto. Que foi me tratar. Né? Curar a minha raiz. Podar, nutrir a minha raiz. E aí, depois desse diagnóstico, não acabou. A gente acha que acabou, né? Não acabou. Eu ainda fiquei sangrando. Já tinha passado mais de 1 mês. Continuei sangrando. Como nós pastoreávamos uma igreja, nós tínhamos um congresso. Bem na época das irmãs. E eu, por ser a esposa do pastor, teria que estar lá na frente. Eu podia muito bem falar assim, vou ficar em casa. Não tô bem. Mas não, eu falei, Senhor, eu quero e vou fazer parte desse congresso. Se o Senhor permitiu passar por esse processo todo e ainda dá tempo de participar do congresso, eu vou participar. Eu ainda estava bem anêmica, debilitada, fiz o que pude e estive nos 3 dias de culto. Durante esses 3 dias eu estava sangrando muito. Não era pouco. Era sangrando muito. Tanto que no culto, meu esposo estava todo preocupado. Algumas vezes eu tinha que sair para ir no banheiro para ver como que estava a minha situação. E ninguém sabia até então. Todo mundo achava que tinha acabado ali a minha prova. Mas não. Acabou o congresso. Fui para casa. E aí a Sara Menezes, que é bem conhecida do nosso ministério, usada muito por Deus. Mas ela não sabia, né? Sabia, porque nós tínhamos um contato, né? E ela falou que estava orando. Durante todo esse processo, bem lembrado, eu recebi orações, assim, de pessoas muita gente. Eu fiquei mais de 1 mês, né? Com esse processo, recebi orações de quem jamais imaginava. A nossa igreja, que, né? Estávamos pastoreando. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E exatamente naquele processo, nós estávamos pastoreando uma igreja. Então, a nossa igreja que estávamos pastoreando estava levantando um clamor. Todo mundo intercedendo, orando. Quando teve uma amiga que, durante esse processo, eu voltei a trabalhar. E aí, na primeira reunião, né, online, eu falei do meu processo e tal. Aí uma amiga minha falou assim, olha,
na minha igreja, eu ia te chamar. Mas como você estava muito debilitada, eu não quis te chamar pelo WhatsApp, eu estava esperando momentos para você voltar. Eu estava no culto da minha igreja e uma jovem pediu oportunidade. E ela falou assim, olha, semana passada eu estava na UTI e tudo mais, e no meu último dia entrou uma jovem, desse jeito. Entrou uma jovem que perdeu um bebê que estava com diagnóstico de câncer. Nossa. E eu vim pedir oração por ela. Eu não sei quem é. Eu estava tendo alta da UTI. Eu não sei quem é. Mas o Senhor me pediu para a nossa igreja orar por essa jovem. Ela não tinha visto meu rosto. Ela estava no meu quarto ao meu lado. E eu nem sabia. E ela falou assim, Mi, era você que ela pediu oração. Então o Senhor levantou pessoas que nem me conheciam, mas que intercederam por mim. Então, falta de oração eu não tive. Eu tive uma cobertura, assim, espiritual que jamais imaginava, né? Então, o Senhor, Ele prepara tudo. Então, foi desde o início que eu falei. O Senhor, Ele revela os seus planos. A gente que tem que estar atenta à voz dEle e entender o que Ele tem para nos revelar, né? Então, recebi toda essa cobertura espiritual. Depois desse congresso, a Sara Menezes falou assim, eu preciso ir na sua casa. Ela falou assim, eu não sou de falar, preciso ir na sua casa, mas eu preciso ir na sua casa. Tem algo de Deus para te falar. E eu amei. Ela foi, chegou lá, né, conversei com ela, falei todo o processo. Ela falou assim, Min, eu vim orar por você, porque a guerra ainda não acabou. Nossa. Ela falou assim, o Senhor está me incomodando há dias, que eu precisava vir até você. O seu esposo precisa orar no seu útero ainda. Ela falou, a guerra não acabou. O inimigo não sossegou ainda. Então ela falou assim, a terra, vocês perderam uma semente, mas a terra vai estar pronta para receber uma outra semente. Glória a Deus. Só que ela falou assim, nós precisamos repreender o que o inimigo quer fazer na sua vida. Então, seu esposo vai colocar a mão no seu útero e nós vamos orar por você. E amém. Foi uma oração assim, eu senti que era novamente a mão de Deus e que Deus tinha algo, né, para nos revelar. Então, ela foi embora. E aí, depois de 2 dias, voltei ao médico, porque eu estava sangrando muito ainda. Fizeram uma nova ultrassom e viram que ainda tinha ficado vestígios no meu útero. E já estava mais de 1 mês esses vestígios. Então eles falaram assim, olha, você vai ter... Mas você não sentiu dor? Não, dor você estava sentindo que é o da cirurgia, né? Mas eles falaram pra mim mesmo que eu iria sangrar. Um incômodo. Porque quando você se faz uma curetagem, você ainda fica sangrando. Só que eles não falaram pra mim até quando você vai sangrar. Então pra mim era normal, porque todo o processo que eu tinha passado, aquele sangramento era normal. Só que depois que a Sara Menezes foi orar, aumentou muito mais o fluxo. Era um fluxo muito, muito maior, que não conseguia segurar. Nossa. Então, chegando lá, eles constaram que realmente ainda tinha ficado vestígios no meu útero, que provavelmente, né, poderia vir, enfim, estragar, fazer, porque já estava mais de 1 mês, aquilo ali, fazendo bagunça no meu útero. E eu, novamente, Senhor, meu útero não. Guarda o meu útero. Que luta. Então, eu tive que passar por mais uma curetagem, só que dessa vez eu exigi que fosse o doutor especialista que eu conhecia, né, de lá, não vou falar nomes, enfim, mas eu falei, eu quero esse doutor para fazer essa minha cirurgia. Por quê? Porque o Senhor tinha me revelado que eu precisava estar atenta no hospital. Eu precisava, as pessoas que entraram na minha sala e saíram... Pessoas que te tocam, né? Exato, porque quando você tá ali na UTI, não comentei, mas bem enfermeira todo tempo. A cada 2 horas você tira sangue. Todo momento, A cada 2 horas você remove um novo exame para fazer. Enfim. Então, dessa vez eu já conheci esse doutor. E o Senhor me fez ter paz quando eu falei, vou pedir esse doutor. Então, exigi, enfim, esse doutor foi, me explicou tudo certinho, ele era um especialista, um dos melhores médicos da área de curetagem. Então, ele fez, foi tudo ok com a minha cirurgia, graças a Deus. Então, vida que segue, voltei pro quarto, não precisei ir pra UTI dessa vez, graças a Deus. Então, tive só 2 dias no hospital, tive alta, e aí o médico falou assim, ó, agora é vida que segue. A gente tirou, mas vamos fazer uma nova biópsia para ver esses vestígios que tá acontecendo. Então, depois de mais 1 mês, saiu a biópsia e eu parei de sangrar.
Glória a Deus. Graças a Deus. E aí na biópsia também não constou Nada, né? nada. Eles não souberam explicar porque não tinha feto. Mas Não tinha vestígio de feto. Mas também não era essa molar, Sim. né? Então, resumidamente, né? Passei por tudo isso. É algo mais espiritual. É algo espiritual. O Senhor nos tratou algo que tinha que ser tratado ali na sala de UTI. Então, amém, ficou por isso. Mais uma vez, eu senti a mão de Deus na minha vida. Fui curada de um câncer, Glória a Deus. porque o diagnóstico de gravidez molar em si já foi um susto, né? Nós não sabíamos que tipo de gravidez era essa, nunca tinha ouvido falar, é bem rara. Fui livrada de um câncer, porque como eles perfuraram minha bexiga, não foi só minha bexiga. Depois que eu fiquei sabendo, foi o útero também. Só que na minha oração eu sempre falava, Senhor, meu útero não. Então, em nenhum momento o médico chegou a comentar de útero. Só que depois, quando nós fomos ver O laudo. o laudo, prontuário que eu pedi, tava lá, útero mais bexiga. E aí o médico me explicou que não tem como perfurar a bexiga sem não perfurar o útero. Passa pelo útero, né? Nossa. Só que nas ultrassons, enfim, na cirurgia, não tinha nada demais no útero, somente na bexiga. Então, eles trataram a bexiga porque meu útero estava guardadinho ali. Era a mão de Deus, mais uma vez. Então, meu útero estava pronto ainda para gerar. E aí, eu saí do hospital e falei assim, eu ainda estava no hospital. E aí, a minha amiga falou assim, e a minha agora vai ficar com medo de gerar novamente. Eu falei, não. Eu falei, quem disse? Eu vou sair daqui desse hospital crendo que eu ainda vou gerar. E ela falou assim, eu queria ouvir isso de você. Eu só falei isso para ver como que era o seu sentimento. Se você iria desistir. Eu falei, não vou desistir. Isso começou em julho, esse processo todo. E somente em setembro que cessou. Parou de sangrar. Parou de sangrar. Você se sentiu melhor, sem dor. Sim. Novinha em folha. Novinha Tipo assim. em folha. Falei, pronto, agora estou curada, né? E aí continuamos a pastorear a nossa igreja, a vida normal que segue. Só que eu falei assim, não vou poder engravidar agora tão cedo, porque meu útero ainda tá sensível e tudo mais. E aí, passou os dias, agora em janeiro eu refiz meus exames, pra ver como que tava. Na verdade, eu marquei, né? Mas depois desse momento, a vontade de ter filho não parou, mas deu uma acalmada pelo processo. Isso. Falei, vou no tempo de Deus, né? Eu falei pro Senhor, meu útero está pronto. Eu recebi a palavra que a terra está pronta e que vai vir uma semente. Então, essa semente vai vir na hora certa. Porque o Senhor já... Por isso que eu falo a árvore. Porque ele tratou minha raiz. A terra, na profecia, estava pronta. Então, tratou minha raiz, nutriu, podou tudo. A terra ficou pronta. Estava pronta para receber uma nova semente. Então, foi essa palavra que eu segui os meus dias. Então, em janeiro, eu marquei meus novos exames para saber como que estava. Estava tudo ok. Marquei quando foi para fevereiro, que era para fazer meus exames. O que aconteceu? Como eu sangrei muito, minha menstruação ficou desregulada. Sim. Né? Então, eu não sabia ao certo o dia que ia vir e o dia que não ia vir. Até que um certo dia, em fevereiro, eu falei, vou fazer um teste de gravidez. Porque eu tava me prevenindo, né? Que até então tinha que me prevenir. Somente uma vez, né? Que a gente se escapou, enfim. Como todo casal, né? Casados, tudo certinho. E aí, uma única vez, como nós deixamos escapar, eu falei, vou fazer esse teste por desencargo de consciência. Porque eu tava me sentindo mal também. Já tinha alguns dias que não tava mais vindo pra mim. E ela tava me sentindo mal, um enjoo diferente. Eu falei, esse enjoo aqui eu conheço. Conheço, né? Aí eu fiz esse teste por desencargo de consciência e eu vi o positivo. Só que na hora eu falei, será se a minha gravidez molar voltou? Porque a gravidez molar, ela volta, se não tratada, né? Na minha cabeça, eu falei, isso não pode ter voltado novamente. Só que o Senhor falava na minha cabeça, não, dessa vez não. Dessa vez sou eu. Só que nós, como somos humanos, né? A gente crê no Senhor, mas tem aquela parte humana, né? E eu falei, não. Nem fiz surpresa pro meu esposo chegou de casa, só mostrei o exame. Falei, Tó. Ele, como assim? Ficamos felizes, mas ao mesmo tempo assustados. Preocupados, né? Preocupados, porque estava recente tudo que tinha acontecido. Fomos marcar um beta, fizemos o beta, tudo ok, você está grávida. Então, eu entendi que a semente ali era a semente vinda do Senhor. Marcamos para fazer ultrassom,
E na ultrassom tava ali o bebezinho. Nossa, glória a Eu Deus. falei, dessa vez tem um bebezinho, tem um coraçãozinho batendo. Então eu e meu esposo nos emocionamos muito, porque dessa vez era um coraçãozinho, era uma vida ali no meu ventre, né? Então a gente espera nosso tempo, É, mas do nosso jeito. do nosso jeito, mas o Senhor faz o dele. Eu jamais imaginaria que ia ser tão rápido assim dessa vez, né? Então o Senhor faz no tempo dele. Então hoje eu posso falar que eu estou gerando uma vida depois de todo o processo que nós passamos. E essa semente que está aqui, eu até hoje estou recebendo profecia, porque no início também dessa gestação eu tive um descolamento Uhum. no útero, que podia vir aborto novamente. Aquele aborto espontâneo, Espontâneo, né? porque o meu útero estava 30% comprometido. Eu estava sangrando um pouquinho no início dessa gravidez. Então, na primeira ultrassom estava tudo ok. Só que aí na segunda eu comecei a sangrar. E aí o médico fez o segundo ultrassom e encostou que era um descolamento. Só que ele falou assim, olha, é normal. Início de gravidez, até pro processo que você passou, né, há pouco tempo. Só que ele falou assim, você precisa ficar de repouso, ficar uns 30 dias aí sem poder fazer muito exercício físico, enfim. Então eu fiquei 30 dias de repouso certinho. E aí quando foi pra fazer a ultrassom, tinha sumido. Graças a Deus. Então, assim, eu tive um sustinho no começo, mas eu não tive dessa vez algo estranho. Eu senti paz em todo momento. Então, eu sabia que Deus estava ali, que realmente ali era a minha semente que o Senhor prometeu. E aí, isso aqui, né? Ela vai florescer. Estou esperando a Manuela. Manuela. Já estou com 4 meses. E eu falo que a Manuela veio agora para nos curar, né? A Eloá veio para revelar quem somos nós. Quem sou eu? E a Manuela veio para nos curar, né? Para vir a obra completa. Ela é a nossa obra completa. Então, eu falo para você que é tentante, que perdeu, né? Que teve um diagnóstico que falaram que não, que é um tempo de infertilidade. Quando eu falo que quando nós, mulheres, recebemos um diagnóstico de infertilidade, as pessoas ao nosso redor sabem que é só Deus que pode fazer, né? Então, se é só Deus que pode fazer, amém. Glória a Deus, porque Deus faz. Deus faz. Então, toda palavra, todo diagnóstico, eu cancelo sobre a sua vida. Todo diagnóstico de não, eu cancelo sobre a sua vida, assim como eu fiz na minha. Para na sua também. E meu esposo fala que o que Deus faz em nós, também fará através de nós. Então, toda tentante que hoje eu converso, eu falo, não. Se Deus falou não para você, ainda não, então é um sim que ele tá te dando. Então vai, confia porque o Senhor tem algo para te revelar, né? Então durante todo esse processo, algumas pessoas vieram procurar, algumas mulheres falaram assim, olha, eu nunca contei para ninguém, mas já tive 3 abortos, porque eu fui contando na minha rede social, né? Algumas coisas que tinham acontecido. Então eu alcancei também algumas mulheres, né, que eu jamais imaginava que me seguiam. Então elas falaram assim, uma pessoa falou assim, eu tô te contando o que eu nunca contei pra ninguém. Tive 3 abortos e graças ao seu testemunho, eu entendi o que o Senhor também quis na minha vida. O Senhor se revelou a mim e hoje eu estou grávida. Uma outra pessoa também me procura e fala assim, ó, tudo que você escreve do seu testemunho me edifica. Então eu sei que esse meu testemunho não é só para mim, é para alcançar outras mulheres também, que estão tentando, que passaram por algum diagnóstico. Então, que isso alcance outras pessoas a não desistirem do que Deus tem revelado para elas. Eu acho que é o principal objetivo, né, Igia? A gente sente que quando o homem fala que não, Deus diz que sim. Sim, e aí eu também tenho uma passagem, que é em João 11, se eu não me engano, que quando Lázaro tá morto e tal, que o Senhor fica sabendo, e aí aquilo ali me impressionou muito durante todo o meu processo. Tem uma parte que fala que Jesus demorou propositalmente para poder ir até Lázaro. Então ele ficou mais 2 dias sabendo que Lázaro, a situação de Lázaro, e mesmo assim, o amigo, né, Jesus era amigo de Lázaro, ele ficou ali 2 dias ainda para poder ir até Lázaro. Então o que o Senhor falou para mim? Olha, é como que os amigos de Jesus, ele faz esperar quem é amigo de Jesus.
Porque às vezes a gente questiona assim, aquela lá já engravidou tão rápido, aquela lá já recebeu a sua benção tão rápido, por quê? Porque os amigos de Jesus, ele faz esperar. Mas tem pessoas que não sabem esperar. Então é quando Deus age. Então eu falei, Senhor, eu quero ser sua amiga. Se tiver que esperar, eu vou esperar. Isso no meu processo, né? Se tiver que esperar a gerar novamente, eu vou esperar. Mas eu quero ser a sua amiga. Já que o Senhor quer me fazer esperar, eu vou esperar. Porque eu sei que na hora certa o Senhor vai agir. Então assim também na vida das mulheres, de outras mulheres. Seja amiga do Senhor Jesus. Que nenhuma tempestade, que nenhuma infertilidade afaste a sua fidelidade com o Senhor Jesus. Que você continue sendo amiga do Senhor Jesus. Deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir. A minha rede social é _Midian. E também quero indicar esse livro aqui. Pode mostrar? Pode, que é isso? Esse livro aqui é da minha amiga Kézia. Quando Deus gera vida. Gera vida, né? Que é justamente para mulheres tentantes, mulheres que estão gestantes já. Ela atualmente mora nos Estados Unidos. E ela também tem um testemunho parecido com o meu, que foi uma tentante também, e que o Senhor também fez florescer na vida dela. Então aqui tem muito testemunho da vida dela, que ela escreveu justamente agora, depois de todo o meu processo. Então quem aí tá tentando, quem já gerou, tá gerando, quem quer gerar, quem quer um milagre, eu indico muito esse livro. Quando Deus gera vida. Deus gera vida. Deus não gera por um acaso. Eu falo que Deus, ele tem uma obra completa. Então, até você chegar ao seu positivo, o Senhor vai te revelar algo ainda maior. Então, esse tema seria o milagre no ventre. É isso. Que história incrível, milagre cara. no ventre. Não é só um milagre ali. O seu ventre, ele foi preparado para gerar. Então, eu falo que o ventre das mulheres foram separados para gerar. Então, diagnóstico nenhum vai tirar o que Deus tem para a vida das pessoas, das mulheres, né? Que história impactante, hein? Amém. Juro que eu quase chorei. Eu sou atrapalhada pra chorei. falar, né? Eu falei pro meu esposo, eu sou Não, em comunicação e tudo mais, mas eu preciso levar, já que eu tive essa oportunidade, eu preciso sim falar para as pessoas o quanto o Senhor ainda faz. Pode fazer, né? Pode fazer. Então, o Senhor, ele se revela a nós a todo momento. Então, que basta a gente ficar atenta pro que o Senhor quer nos revelar. Midian, Deus abençoe. Obrigada. Volte sempre. Amém. Eliel, Deus abençoe. Tamo junto? E a gente quer agradecer ao nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam Foresto. Quer deixar uma palavrinha aí? Fica à Quero vontade. agradecer também os nossos pastores, pastor Samuel, pastor Ana Miriam. Sou muito gratas pela vida deles. Também tive uma cobertura espiritual em oração deles, vinda deles. E a todo meu esposo, que sempre esteve ao meu lado e tudo mais. Obrigada por esse convite. Fiquei muito honrada, muito agradecida. E agradeço pela oportunidade. Se esse conteúdo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais e compartilhe. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a espalhar a mensagem e transformar vidas. Deus abençoe.